Continuando a minha busca pelos ingredientes para produzir o Elixir Supremo, dessa vez eu selecionei a Academia dos Casos Arquivados, na verdade, para poder concluir, a leitura dele e conseguir coletar a Lágrima de Arpia do Ébano. E então, antes de falar um pouco mais sobre esse livro, deixe me apresentar para vocês. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Academia dos Casos Arquivados é o primeiro livro de uma quadrilogia, até então eu acho que fechou aí no quarto livro, da mesma autora de Jogos de Herança. Então dizem que é uma autora muito boa esses primeiros livros, que foi uma trilogia, depois virou mais não sei quantos spin-off, não li ainda, então não posso dizer. Mas eu posso dizer para vocês que esse livro aqui foi lançado em 2024, também pela mesma editora de Jogos de Herança, que é a editora Alt. Não me diga! Esse livro ele tem 264 páginas, e como para poder coletar a Lágrima de Arpia do Ébano, eu peguei ele porque precisava ler 80 páginas. E nesse livro, no caso, a gente tem a personagem Cassie. A Cassie é dita como uma garçonete de um restaurante que tem um dom tanto quanto peculiar. Ela consegue identificar o que os fregueses vão pedir, ou mais o que os fregueses vão pedir, porque aparentemente, de algum modo, ela sabe que ela consegue ler a mente deles, Uma vibe meio X-Men, mas sem a questão mutante. Mais ou menos assim. Começou a ficar interessante. E a Cassie, por enquanto, no começo do livro, ela tá morando na casa da avó dela, paterna, porque aconteceu uma tragédia com a mãe dela no começo do livro, que ela presenciou e tal, presenciou a cena, mas até então nunca se achou o corpo da mãe dela. Deixo aqui, Então é uma cena de crime, que a mãe dela mexia com tarô ou alguma coisa assim, sem dar spoiler nem nada. E até que um dia ela é convidada pelo FBI para participar de um programa do FBI de adolescentes que eles chamam de Os Naturais, onde esses adolescentes acabam desvendando, descobrindo, fechando casos que foram arquivados, Só que a trama começa a ficar um pouco estranha quando há um assassinato, há um serial killer que começa a dar indícios de que a Cassie pode estar envolvida, Então, uma coisa que era para ser só de arquivos passados, eles acabam investigando um assassinato em série atual, É mais ou menos assim que desenrola a história. O que eu achei interessante desse livro, na verdade, alguns pontos agora que eu vou falar para vocês, é que os personagens são bem descritos, têm as suas peculiaridades e tal, mas o que eu achei interessante é que cada um tem uma habilidade diferente. Na verdade, tem só um outro que tem a mesma habilidade da Cassie, mas ele usa ela de um modo diferente do dela. Consegue... É dito aqui, na verdade, que eles não leem a mente das pessoas, dos assassinos. Eles têm algum tipo de facilidade de entrar na mente deles e se colocar no lugar deles, sabe? Pensar com... aquele famoso pense como seu inimigo pensaria, sabe? Eles literalmente são isso aqui. Mas tem uma garota que ela é muito boa com dados, dados estatísticos, dados numéricos, dados de tudo, assim, ela é uma máquina ambulante, para decifrar enigmas e tudo mais, ela é muito boa nisso. Tem um cara que consegue desvendar / descobrir as suas emoções, seja vendo um vídeo ou conversando com você. Ele consegue distinguir e falar ali na sua cara tudo aquilo que você está escondendo, todos os seus sentimentos. Acho que essa é a palavra mais certa. E tem uma outra que até então eu vi que, tipo assim, não vi muita utilidade pro poder dela, não. Pelo menos não por enquanto. Que ela detecta mentira. Então, assim, Mona, sabe? Os outros, as partes que ela tinha aqui, tava claramente que os outros estavam mentindo. Ah, mentira.
ai, né, eu não vou falar nada porque é verdade, que não sei o que. Eu falo assim, ai, né, vai fazer o quê, né? Acho que para um começo de livro é mais ou menos esperado. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é, entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Ele é um livro bom, você tem que dizer. Como eu disse, né? Era um livro curto. Ele tem vários capítulos, então fica assim na questão. Não fica chato essa questão de muitos capítulos, porque ele fica na questão do ping-pong, sabe? Uma hora você vai lendo ali, você vai achando que é um personagem que pode ser o assassino, mas aí depois já te joga para um outro, depois para um outro, e no final é totalmente inesperado, sabe? Encaixou muito bem, a autora não tirou da cartola, como eu costumo dizer, para não falar que é de outro lugar, né? O final, não, encaixou super bem, deu aí uma brecha pro volume 2, deixou um enigma em aberto para o volume 2, o que eu acho bastante interessante nisso, em livros de suspense, que são uma série, né? Tem a questão que eu coloquei aqui, que... Ah, tá. Que tem algumas partes aqui no livro que vocês começar a ler, vocês não vão entender, mas eu vou deixar aqui instigado para vocês. Que parece que o assassino que tá narrando a história, alguma parte dela, mas não é bem o assassino, mas ainda assim é sobre o assassino, sabe? Que no começo eu li assim e eu fiquei assim, gente, hã? O que é isso aqui? Não tô entendendo o que é isso aqui. Aí depois, mais pra frente, eu fui lendo, fui descobrindo. Ele fala alguns termos, inclusive eu já pego aqui o gancho pra falar sobre termos de true crime, né? Até eu parar de falar inglês aqui também. De investigação criminal. O que acontece? Aqui, eu super entendo, tá? Quem gosta da saga e tudo mais, e principalmente a editora, sei que a editora não vai ver esse vídeo. Mas quem gosta de usar termos em inglês para poder se referenciar a alguma coisa, ok, eu super entendo, né? Não concordo, mas entendo. Agora, o problema é quando essa palavra vem com abreviatura. Porque aconteceu várias vezes dessa abreviatura aparecer aqui na saga, né? Que faz sentido sim para a história e tudo mais, não só para a história, mas como para a investigação como um todo. Só que para mim essa abreviação poderia ter sido abrasileirada, porque isso me atrapalhou um pouquinho. Eu particularmente eu estava trocando essa abreviatura por uma palavra genérica em português que daria o mesmo significado, para poder não me atrapalhar a leitura, porque isso ficou um pouquinho chato, sabe? A abreviatura em inglês, eu não tô lendo um livro em inglês, então pra que disso, sabe? Então esse é só o único ponto negativo que eu tenho pra falar do livro. No mais, ele é um ótimo livro de suspense, me prendeu pra caramba e recomendo, sem sombra de dúvidas, recomendo a leitura. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Então, né, nada mais justo do que falar nota agora, né? Então eu digo pra vocês que eu finalizei a leitura de Academia dos Casos Arquivados com 4 estrelas e meia e favoritado. Só tirei meio ponto por conta dessa paradinha que eu tive que ficar dando, né, no meio do texto para poder trocar a palavra. Mas assim, é um livro bom. Eu não tenho os outros volumes porque, como eu disse, né, ele foi lançado ano passado. Não lembro agora qual mês que foi. Mas os outros volumes ainda estão com valor um pouco salgado. Então, ou eu vou... Das duas, uma, né? Ou quando os outros livros abaixarem de preço, eu vou comprar, subsequentemente, os outros volumes, né? Ou se a editora lançar um box, assim como eles lançaram um box de jogos de herança, né? Mas enquanto isso, eu vou estar lendo os jogos de herança também, até para conhecer melhor a escrita da autora, porque eu gosto de suspense. Suspense é meu segundo gênero literário favorito. Eu já falei aqui no canal,
primeira fantasia, sem sombra de dúvidas, e suspense eu gosto pra caramba. E ela tem uma escrita boa, uma escrita leve, uma escrita marcante, então vou dar uma chance pra essa autora, a Jennifer Lynn Barnes, acho que assim pronuncia, né? Mas vamos nessa. Agora que eu terminei a leitura desse livro, eu posso adicionar no meu caldeirão a Lágrima de Arpia do Ébano, né? Adicionar no meu caldeirão. E eu já adianto pra vocês que no momento da gravação desse vídeo, eu tô terminando, ele tá ali na minha frente, eu tô terminando já de ler o último livro, né? E assim que eu terminar de ler ele, eu trago o vídeo aqui pro canal, tá certo? E eu espero, deixo aqui já um spoiler pra mim, né, na hora da edição, eu espero que agora com esse microfone aqui, que eu tô usando o microfone do meu fone de ouvido, não tenha captado ruído, não tenha dado problema no áudio de novo, porque aquele probleminha na hora da edição me irritou profundamente. Então, vamos torcer, Mark, do futuro, para que não tenha dado problema na hora da edição com esse microfone do fone que eu tô segurando aqui por causa disso, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Bate peito, Pepito!